Salve, Fenômeno Azul! Boa tarde, né? Se é que é possível desejar uma boa tarde depois de mais uma péssima exibição do Remo para completar com a eliminação precoce, ou não, da Copa Verde, né? Vamos falar do jogo de ontem, né? Do que espera a gente para o futuro e muito mais, tá? Antes da gente falar do jogo de ontem, pensar um pouquinho lá na frente, como sempre a gente costuma fazer, quer pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, né? Olha, subimos bastante de ontem para hoje. 19.320, ontem estávamos com 19.200, né? Então ganhamos mais 120 mil inscritos. Por favor, te inscreve aí totalmente de graça. Pessoal que participou da nossa live ontem pós-jogo, muito obrigado. Sejam bem-vindos, né? Para quem adentrou ontem na live pela primeira vez, então hoje pela segunda aqui, vídeo gravado, logicamente. Sejam bem-vindos. A qualquer momento a gente vai fazer uma live aí para tentar repercutir e ajudar o nosso clube da nossa maneira, né? Sempre falando a verdade, doa quem doer, né? Sem puxar saco de ninguém. E quando a gente fala a verdade é porque a gente quer o melhor do nosso clube. Né? Antes da gente falar dessas questões, mais uma vez, deixa teu like, te inscreve e compartilha. Vamos aqui também anunciar o nosso novo, né? Nossa nova parceria. Tudo bem? Estamos aí com a iGreen Energy, né, pessoal? Você que quer ter um desconto na sua energia, no seu talão de energia no final do mês, sempre tem aquelas surpresas, né, negativas, já que a gente paga muito caro pela tarifa de energia. A iGreen Energy, né, ela é uma energia sustentável, tá, pessoal? Como é que funciona? Você vai se cadastrar, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu vou deixar o contato também do responsável para você tirar mais dúvidas, tá bom? Você vai se cadastrar nesse link, colocar aí sua unidade consumidora, seus dados, né? Tudinho bonitinho. No link aí embaixo, no primeiro comentário fixado, vai ficar explicado. Qualquer dúvida é só chamar aí o WhatsApp, né, do responsável aí embaixo no primeiro comentário fixado também. Você vai se cadastrar e automaticamente vai vir de 10 a 20% de desconto na sua tarifa de energia. Eu vou pagar quanto? É, para você ter desconto, você não vai pagar nada. É verdade? É. Parece não ser verdade, mas é verdade. Você apenas tem que se cadastrar, passou tudo ok, você vai ter de 10 a 20% de desconto na sua tarifa de energia, dependendo do seu cálculo aí de consumo, né? Dos seus kilowatts, que é o medidor aí de energia, tá? Então, é só se cadastrar, esperar a fatura no final do mês e você automaticamente vai ter esse desconto. A iGreen Energy é uma energia sustentável, tá? Por isso que você não vai pagar nada, você vai ter apenas o seu desconto. Então, clica no link aí embaixo, primeiro comentário fixado, prestem bastante atenção, não deixe para outro momento para passar essa oportunidade, porque descontos assim você não vai arranjar, né? Na nossa vida são imposto, dívidas e dívidas. Então, tá aí um desconto, principalmente na tarifa de energia, tá? Qualquer dúvida, tá aí também o contato do WhatsApp, tá? Para vocês entrarem em contato para tirar qualquer dúvida, tá, pessoal? Qualquer dúvida também é só me procurar aqui no Instagram, @TND_CR33, que a gente vai tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, a iGreen Energy, junto com tudo nosso nada deles, a partir de hoje. Pessoal, vamos falar da vergonha, do vexame e humilhação que o Remo passou ontem dentro do Bainão. Quando a gente acha que já terminou, quando a gente acha que não vai acontecer mais nada, quando a gente imagina que acabou os vexames, né? A gente, infelizmente, tem surpresas. Surpresas negativas. Ontem o Remo, mais uma vez, demonstrou que os jogadores não se entendem com o treinador. Ah, até o treinador não ficou na beira de campo, foi auxiliar. Isso aí pouco importa. Porque quem treina o time é o Rodrigo Santana. E mesmo que ele estivesse à beira do gramado, não ia mudar absolutamente nada. Talvez fosse até pior, né? Os jogadores olharem para ele ali e ver que não está dando certo. E o que fica. Eu vou dizer que eu tô sentindo, que é emoção. Não, até porque a gente, com o passar do tempo, né, a gente trabalha esse lado espiritual e a gente é muito também racional, né, mais racional do que propriamente emotivo. Tanto prova que durante as semanas aí, os vídeos e as lives nós avisamos. Não se espantem se o Remo
por eliminado para o São Raimundo de Roraima. E aí está gravado nos vídeos. Algumas pessoas apareceram aí até para criticar, é normal, já me acostumei com isso, né? Lá na frente vem o tapa, vem a porrada, vem o coice, e as pessoas que me criticavam nem sequer aparecem, né? Para primeiro dizer, não, então é verdade. Algumas sim, mas a maioria não. Até porque o torcedor ele é muito emotivo e trabalhar com emoção, discutir futebol com emocionado, ele é muito complicado. Por isso que vocês são muito racionais aqui do canal. A maioria, e quem não é, vai se acostumando. O Clube do Remo fez mais uma partida ontem, como já havia feito, contra Caeté, contra Capitão Poço e contra o Águia de Marabá. É uma partida sem pujança, é uma partida com pouca emoção dos jogadores, é uma partida onde os jogadores, a gente consegue perceber que nem correm em campo, não se esforçam como deveriam se esforçar. E a desculpa do jogo passado, que errou milhões de gols, ontem não serviu, né? Time que treina dentro do Bainão não pode colocar desculpa no gramado. Um time que está acostumado a ficar ali no ambiente do Bainão não tem o que se desculpar. É apenas diretoria, né? Presidente Tonhão, executivo Papelinho, se reunir com o treinador, chegar com o mesmo e dizer, olha, teu trabalho se resume a isso, tu não ganhou nada e a gente não vê nada, um aglomerado de jogadores dentro de campo, e aí tu vai mudar ou tu vai permanecer? E ver no semblante, nas palavras do treinador, se ele vai ou vai continuar com teimosia. Eu costumo dizer que eu costumo não me enganar. Eu costumo dizer que eu costumo não me enganar. Para mim, ele deve permanecer no Remo e vai continuar com as mesmas coisas, vai continuar testando, já que o Remo joga domingo, depois da manhã já contra a Tuna. E ele vai ter que ir com outra formação, porque as 5 que ele já fez não deu certo. O sistema é o mesmo do ano passado. Ano passado ele tinha jogadores limitadíssimos, ele fez o feijão com arroz e o time do Remo subiu. E eu vou repetir coisa que eu já falei. Graças ao torcedor, comissão técnica e jogadores. Esse ano ele tem um leque de opções e fica inventando moda. Todo mundo já estudou o Remo e o pior, o feijão com arroz dele estragou. A famosa salada de fruta estragada que ele está fazendo. É zagueiro de ponta, é zagueiro de volante, é volante no meio, é meio campo de volante, é meio campo de ponta. Só está faltando ele colocar o atacante no gol e o goleiro no ataque. É zagueiro de lateral. Se não tivesse peças, já até então entenderia. Não tem peças, eu não vou poder cobrar treinador. Mas o cara tá cheio de jogadores bons e não sabe utilizar. E isso é ruim para a carreira do jogador. E eu vou explicar aqui. O jogador é zagueiro. Ele faz a função de volante de meio? Faz. Mas ele é zagueiro. Para ele quebrar o galho em algum momento, uma partida que tu tem um jogador expulso, que tu precise recuar um time. Mas não, ele faz isso de propósito desde o início. O jogador não gosta disso. Porque o jogador não vai conseguir se adaptar àquela função, porque ele vai jogar um jogo de zagueiro, outro de meio campo, outro de atacante, outro de lateral. Ele não vai conseguir se adaptar. Futebol é sequência. Ele não tem essa sequência, ele não vai conseguir desenvolver o bom futebol, e quem vai cobrar dele é o torcedor, porque ele não está jogando bem. E isso faz mal para a carreira do jogador, porque a carreira do jogador é curta. E com isso, ele começa a fazer o quê? O famoso corpo mole para o seu comandado. Comandante, no caso, né? Os comandados são jogadores. Que é os jogadores fazerem isso com o treinador. E é o que está acontecendo. A gente percebe que tem jogadores no Remo que estão, olha, pouco se lixando. Jogadores são culpados disso? São, também. Mas o grande culpado aí, 90%, é o Rodrigo Santana. Eu entendo, ainda tem torcedor emocionado, que não gosta, que fale a verdade. Ah, contrata o Guardiola. Olha o nível do pensamento do torcedor. Contrata o Klopp. Ah, porque o Manchester City está apanhando. É a mesma coisa, a Copa Verde não vale nada. Eu até entendo o torcedor falar isso, porque ele é emocionado. Ele é emocionado. O que não pode é o dirigente, é o executivo, é o auxiliar falar esse tipo de coisas. E aí eu vou deixar na tela para vocês, vou pegar aqui, né, o auxiliar técnico do Remo falando: temos que levantar a cabeça, manter a liderança do paraense e lembrar que seguimos invictos no ano. A torcida fez falta, porque a concentração com eles no estádio é diferente, eles sempre nos apoiam.
O problema é um auxiliar ter um pensamento igual de alguns torcedores. Olha o pensamento do auxiliar técnico do Remo. Temos que levantar a cabeça, manter a liderança do Paraense. Como se o Paraense fosse a Champions League, né? E o Remo está se batendo com o Capitão Poço, com Águia e Caeté. E lembrar que seguimos invicto no ano. Cara, que invencibilidade tosca. Eu queria ter perdido pro Capitão Poço e ter passado ontem do São Raimundo. Ou seja, tu segue invicto e eliminado. É a mesma coisa que um time vai disputar a Copa do Mundo, sai de lá cheio de empate e é eliminado da Copa do Mundo. Serviu de quê? Cara, é muito idiotice um profissional falar um negócio desse. A torcida fez falta, porque a concentração com eles no estádio é diferente. Eles sempre nos apoiam. 12 mil pessoas contra o Capitão Poço e o Remo não perdeu ali por muita sorte. Com torcida, sem torcida, é a mesma coisa. Pode colocar 100 mil pessoas no Mangueirão. Claro que não cabe, modo de falar. E não vai adiantar nada esse futebolzinho do Remo aí, é a mesma coisa. O esquema tático do Remo não existe. O Rafa, aí ontem, e outra, pediu uma desculpa por Marcelo Rangel, né? Acho que o torcedor deve essa desculpa ao Marcelo Rangel. Ontem muitos culparam o Marcelo Rangel pelo gol. A culpa do gol do primeiro não foi dele. A culpa do primeiro gol foi do Rafael Castro. O cara chutou, a bola ia na mão do Marcelo Rangel, ele desviou, fez do gol contra. Mas é o pupilo do Rodrigo Santana. E eu falei, Rafael Castro não era nem para ter renovado. É nível Série C. Tá se amarrando no Paraense. E como ele é o pupilo do treinador, ele já jogou zagueiro pela direita, zagueiro pelo meio e zagueiro pela esquerda. As três funções de zagueiro. Ontem o Reinaldo, zagueiro, já jogou de lateral esquerdo. O Guti, que não entrava porque não sentia pressão, ontem entrou na pressão, ou seja, os caras se contradizem. Inclusive, sofreu uma fratura no nariz, vai ficar um mês parado. Além dos caras serem humilhados, aqui os meninos da base, ainda tem essa falta de sorte, né? O Ribamar ano passado não pegou um resfriado. Às vezes, nem todas as vezes, na verdade, o futebol não é justo, né? Às vezes ele é injusto. E o novo zagueiro Klaus ontem entrou no sufoco. E aí os caras se contradizem porque o treinador falou que vai jogar os melhores fisicamente. E o Jonilson tá aí já desde o ano passado, não ganhou uma oportunidade. Fez a pré-temporada todinha, mas o Klaus chegou ontem. Como não é Klaus paulista, né? Aliás, como não é Klaus paraense, é Klaus paulista, carioca e gaúcho, o cara já entrou. E o Jonilson nada. O Denner começou de zagueiro, foi para volante, terminou o jogo como meio campo. Tiraram o Adailton, né? Um dos poucos que estão se esforçando e não estão ligando para essa rixa entre treinador e jogador, que a gente consegue perceber claramente. E o cara bateu o pênalti, tiraram o cara porque imaginavam que o Remo não iria para os pênaltis, porque iria passar a qualquer momento. Deu para perceber que os jogadores do Remo nem sequer treinaram penalidade máxima. Jadson, com a 10, está se sentindo dono do time. Deve ser rixa também com o treinador, já que ele teve essa rixa, né, com o Rodrigo Santana. E a gente, num outro momento, no outro vídeo, a gente falou: será que essa rixa do Jadson com o Rodrigo Santana vai dar em alguma coisa? O tempo vai dizer. Tá aí, o tempo disse. Para quem não lembra dessa confusãozinha aí, né? O Rodrigo Santana queria colocar ele de ponta, porque ele se valorizar, e ele bateu o pé, disse que ia jogar no meio, e ele fica, um jogo é ponta, outro jogo é volante, outro jogo é meia. Tá faltando colocar só o Jadson na zaga, né? Tá aí, o tempo disse, né? Não está havendo entendimento entre os dois. Que é um grande jogador, Jadson. E o Rodrigo Santana eu não posso dizer que é um grande treinador, né? Talvez seja, né, ao contrário. E é isso, pessoal. Mais um vexame, mais uma humilhação. O Remo está eliminado da Copa Verde. E o Remo nem sequer conseguiu cumprir a meta que queria na Copa Verde, né? Que eram os 3 jogos de portões fechados. Que já entrou errado na Copa Verde, né? Pensamento pequeno e tosco. Era para ser 3 jogos de portões fechados. Não conseguiram. Remo ontem levou um prejuízo de 1,5 milhão. Até 1,5 milhão, sim. Porque os 2 jogos de portões fechados serão cumpridos na Série B. Por baixo, 1,5 milhão de renda o Remo teve prejuízo. E o prejuízo pode ser maior, porque o Remo não está preparado para a Copa do Brasil. Daqui a pouco vai ter o sorteio. O que adianta o sorteio da Copa do Brasil pro Remo? Qualquer time que o Remo pegar,
Qualquer time o Remo vai se amarrar na Copa do Brasil. Se mantiver o Rodrigo Santana ou se o Rodrigo Santana ainda ficar e não mudar o seu esquema. E mesmo que mude, não tem tempo hábil para entrosar esse time. Talvez, se mudar o esquema, se os jogadores entenderem, e se os jogadores fecharem com o Rodrigo Santana, eles não estão fechados, o Remo corre um risco muito grande, talvez o Remo esteja pronto para a Série B. Porque o Paraense daí já vai terminar. Vamos ressuscitar o Paysandu, que está praticamente morto, e a gente está lá na mesma cova do que eles. Uma Copa Verde que seria, ou teria que ser fácil para o Remo, já foi. Um Paraense que era para ser fácil para o Remo, está indo. A Copa do Brasil que era para ganhar dinheiro, nós não conseguimos passar com todo respeito, São Raimundo de Roraima, Capitão Poço, se amarrar com Águia e com o primeiro tempo contra o Caeté. O que será de uma Copa do Brasil? O Remo vai pegar times fracos na primeira fase. É o mesmo time, mesmo nível do que o Remo está pegando. O Paraense pegou ontem na Copa Verde. E o futuro do Remo? O que esperar do futuro do Remo? Se mantiver o Rodrigo Santana, é isso ou pior. Se ele também ficar e bater perna, bater cabeça, bater pensamento com o que a gente está acostumado a ver, é daí para pior. Deram chance para Bonamigo 2021 porque subiu o Remo. Pagamos na Série B. Deram chance pro Catalá porque permaneceu com o Remo. Pagamos na Série C, quase rebaixado para a Série D. Deram tempo pro Felipe Conceição, pagamos com rebaixamento. Dão tempo pros treinadores. E eu acho engraçado que a torcida, apesar de ser muito emocionada, ela não consegue aprender os tempos que se passam e os erros que se acometem e o aprendizado nenhum. Dá tempo. Tempo é uma coisa que o Remo não tem. A Série B tá na porta. A Copa do Brasil tá mais na porta ainda. Né? E é isso, pessoal. Infelizmente, o Remo tá eliminado. Se não se cuidar, vai perder repá. Vai ser eliminado do Campeonato Paraense. É a realidade, pessoal. Me desculpem. Eu não vou pegar câmera e microfone para estar mentindo para vocês. Quem não gostar do canal, pelas minhas verdades, é só sair. Eu sinto muito, né? Mas quem quiser se iludir, o YouTube tá aí, é uma plataforma onde vocês têm vários canais para seguir. Eu vou continuar falando a verdade, doa quem doer. E se o Tonhão e o executivo Sérgio Papini não tomarem as medidas, não é drásticas não, óbvias, o Remo vai sucumbir cada vez mais. Se ganhar da Tuna domingo é nos trancos e barrancos. Esse time aí, 45 dias foi jogado no lixo. Pré-temporada do Remo não valeu nada, falando taticamente. E é isso, pessoal. Infelizmente, mais uma eliminação. Né? O Remo já entra na competição com cara e jeito de derrotado. Automaticamente ele vai sair. Né? Quando você entra numa competição para cumprir jogos e não pensar em títulos, é isso que acontece. Aconteceu na Série B, queriam lutar para não cair, acabou caindo. Paraense tá aí. Mesma coisa da Copa Verde e aquele ditado que para mim não serve, que sirva de lição. São 120 anos. E nunca serviu de lição esses desastres do Remo. Então não vai ser agora que vai servir. Então, só tem das duas uma. Ou se muda, ou se não muda, ou não se muda, perdão, o que eu acabei de falar. Isso aí fica para os dirigentes executivos. Não vou me estressar aqui à toa, até porque a gente não tem caneta para fazer as coisas pelo Remo. Senão já teria feito. Né? Ontem mesmo o Rodrigo Santana não seria mais meu treinador. Valeu, galera. Um abraço. Até a noite. Valeu. Fui.